capítulo um pouco comprido. Isaías 58. Gente, a palavra hoje vai ser bem breve, amém? Bem rápida, para poder nós ficarmos com tempo para orar, né? Para a gente poder orar, e quando a gente for orar, por favor, venham orar mesmo. Para orar, venham orar aqui dentro do mover. Não fique esperando, pessoal, começa culto, acaba culto, vai a metade, fica a metade, é muito bom, muito bonito. Mas a igreja é para ser unida, é para nós estarmos unidos, juntos, no só propósito. E existe algo de maravilhoso quando a igreja se junta. As portas do inferno não prevalecem contra ela, contra nós unidos. Amém? Então, nós temos que estar juntos nas causas uns dos outros, em verdade. Isaías 58. Para a gente não demorar muito, eu vou dizer o contexto. Já que a gente começou a falar sobre coerência, né, sobre crer e ser coerente, esse contexto aqui do Isaías 58 fala sobre coerência. Porque o Senhor, ele viu a igreja na seguinte situação. O povo de Deus estava orando, clamando, jejuando, e as coisas não estavam acontecendo exatamente do jeito que o povo estava esperando, né? Sabe aquela situação assim de você estar orando e Deus não está respondendo? Hoje nós vamos falar de coisas boas, gente. Nós vamos falar de mananciais, nós vamos falar de jardim fechado. Quem quer ser um jardim fechado? Todo mundo quer ser um jardim fechado. Nós vamos falar de nós termos filhos que são como flecha na mão do guerreiro, que são firmes no Senhor. Quem quer? Todo mundo quer, né? Se eu chegar e perguntar para você assim, quem precisa de Deus, de uma direção para o seu caminho, está no momento da vida que precisa de uma direção, precisa do Senhor conduzindo, uma condução clara. Eu preciso. Talvez muitos de nós levantássemos nossas mãos, né? Quem é que precisa de um Deus presente, assim, no momento do clamor, né? É o que a gente precisa. Isso são coisas boas. E é para a gente querer mesmo. É para a gente querer, porque o nosso Senhor, o nosso Deus, né, o seu dono, né, ele planeja um relacionamento com a gente assim, nesse nível de intimidade com Deus, nesse nível de verdade no Evangelho, né? Mas não era isso que estava acontecendo aqui nesse momento do capítulo 58. A igreja estava clamando, as pessoas estavam clamando e não estava acontecendo, não estavam sendo ouvidas, Deus não estava operando. Deus não estava se manifestando ali naquele meio, porque ele não estava se agradando. E o que foi que aconteceu? Ele, como um Deus zeloso que ele é, ele chamou um profeta. Ele disse, meu amigo, vem cá, que eu vou te chamar e tu vai falar para esse povo. Mas tu vai falar assim, bem baixinho no ouvido dele. Foi não. Ele disse assim, profeta, tu vai gritar, tu vai clamar plenos pulmões, tu vai falar alto, porque o povo precisa ouvir isso daqui, certo? Então, era para o povo ouvir. Agora, o que é que eu quero dizer? Quero dizer assim, esse povo aqui, essas pessoas daqui, desse tempo, esses judeus aqui, já morreram tudinho, né? Tem nenhum vivo, nenhum aqui perambulando. Eu espero que não, né? Todos estão mortos, né? Porque já faz muito tempo, né? Gerações e gerações já passaram depois desse povo aqui. Aí quem é o povo de Deus hoje, aqui na terra? Pelo amor de Deus, me diga. Pelo amor de Deus, diga assim, sou eu. Né? Que somos nós. Nós somos o povo de Deus. Nós somos os destinatários da palavra. É para nós que o Espírito Santo de Deus está agindo aqui. Porque às vezes as pessoas leem a Bíblia como se não fosse para nós. Como se fosse para aquele tempo, para aquela época, há muito tempo atrás, a geração que está por vir. Não. É para mim, para você. O que o Senhor fala, o que o Senhor tem, o banquete de hoje é para hoje. É para a minha vida, é para a sua vida. Amém? Então, o Senhor chamou aquele profeta naquele tempo para dizer a mesma coisa que nós vamos ler hoje e que você vai pegar para você. Amém? Por quê? Porque às vezes isso acontece. Ele não estava falando para um povo que não era de Deus, né? Ele estava falando para um povo que era o povo de Deus. Como nós aqui estamos, não tem nenhum descrente, todos nós somos cristãos, conhecemos a palavra. Então, para nós, amém? E o que era que estava acontecendo? O povo estava clamando e não estava sendo ouvido, eles estavam jejuando
e o jejum deles não estava fluindo. Por quê? Porque Deus encontrou uma desigualdade, uma incoerência do que eles estavam vivendo com aquilo que o Senhor esperava deles. Eles eram religiosos, sim. Eles eram povo de Deus? Eram. Eles faziam o que tinham que fazer, eles oravam, eles iam para o templo, eles jejuavam, sim, igreja. Eles estavam clamando a Deus. Se a gente for ler, a gente vai ver que eles se alegravam em clamar a Deus, eles criam, eles estavam clamando, sim, eles estavam clamando. E Deus estava ouvindo e gostando desse clamor e participando? Não. E por que, Juliana? Aí os porquês a gente vai ler a partir de agora, tá? Nós vamos olhar aí a partir do versículo 6, quando Jesus vai dizer os porquês. O porquê, o que estava acontecendo? Porque, igreja, a incoerência, a não correspondência entre os nossos valores e os valores de Deus, essa desigualdade tem um nome. E o nome disso é pecado. Quando a gente age, mesmo dentro do Evangelho, mesmo fazendo coisas, digamos assim, de prática religiosa, mas que os nossos valores por dentro não estão iguais, coerentes com os valores da palavra, aquilo que tem no coração de Deus, isso é pecado. Isso é pecado. E o Senhor não tolera pecado. E o que aconteceu? Eles estavam jejuando e estavam jejuando errado. Aí o Senhor foi lá e falou. No capítulo 6, no versículo 6, ele diz assim: porventura, não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade e desfaça as ataduras da servidão? Que deixe livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em tua casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? Então, se você tiver um lápis e tiver o costume de riscar a sua Bíblia, e quiser, né, claro, circule esse primeiro então. Então, olha só o que acontecerá. Romperá a tua luz como a alva. A tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, igreja, clamará e o Senhor te responderá. Gritará por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Glória a Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. Igreja, eu amo aquele versículo que diz assim: e a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Só que tem muita gente que tem andado em escuridão. Tem muita gente que tem corrido atrás de justiça. Tem muita gente que tem andado doente, adoecido no corpo e na mente. E tem clamado e não consegue de Deus uma resposta. E o Senhor diz aqui, o que vai acontecer? Ele dá aqui uma receita, é tão simples. O Evangelho é muito simples. Mas ele é muito simples, mas ele é muito encaixado. Ele é muito reto, ele é muito fiel. Deus diz o seguinte, olha, você quer que a tua cura venha? Você quer ter a alma curada? Porque tem crente que está com a alma adoecida. Tem crente que está com a mente adoecida. Tem pessoas que vivem no Evangelho, mas estão com o seu coração assim, espremido, pequenininho, vendo a escuridão. Vixe, que coisa contrastante, Juliane. É sim. Como isso é possível? É possível. Isso era possível nesse tempo e é possível no tempo de hoje. Por quê? Porque também é possível que a gente viva no Evangelho, conheça o Evangelho e não deixe os valores do Evangelho mudar os valores que tem dentro de nós. É possível eu viver dentro de uma igreja e não deixar o Evangelho mudar o que tem dentro de mim.
Porque é possível, sim, eu praticar todos os atos religiosos da fé, ter uma amizade com os irmãos, vir aqui cantar, vir falar e tal, e o Senhor não conseguir acessar lá dentro os meus valores. Aí, quando isso acontece, igreja, dá esse desencontro, esse choque, e acontece isso daqui. A cura não vem, o Senhor não ouve a minha oração, o Senhor não ouve o meu clamor. Você sabe o que é, igreja? Você tem um Deus que quando você... A palavra diz assim, ó. Quando clamares por socorro, Ele dirá, eis-me aqui. Você sabe o que é isso? Eu vou contar um testemunho para vocês. Há um tempo atrás, acho que mais de ano atrás, a Linda apareceu com um probleminha um sinal no dedo. Uma coisa bem simples. Coisa muito simples. Às vezes as coisas na vida da gente começam assim simples, um sinal. E a gente tende a ficar aperreado quando a gente vê o sinal de uma coisa vindo, mais do que quando a gente vê o sinal de Deus vindo. Às vezes Deus manda um sinal, Deus manda uma promessa, Deus manda uma palavra e a gente não consegue se agarrar a ela. Mas quando parece que o diabo manda uma palavra, a gente se agarra, não sei porquê. Eu acho que é a carnalidade que tem dentro de nós. Ela dá mais valor, às vezes, à palavra que vem do mundo, a palavra que vem de Satanás, e a gente parece que agarra assim com tudo. Oh, me feriu, me magoou, me atingiu, me traiu, me massacrou. A gente gosta muito, mas quando vem de Deus, a gente fica pedindo 500 mil e uma prova até o Senhor se cansar. Enfim, continuando o testemunho, veio esse sinal. Mas era literalmente um sinal. E eu comecei a ficar preocupada e levei no médico, né? Aí o médico me encaminhou para um outro médico, um oncologista. Esse encaminhamento já me desmantelou toda. Porque, filho, a gente fica muito preocupado. Então, aquela noite, depois que todo mundo foi dormir, né, eu fiquei com o meu coração, exatamente como está dizendo aqui, nessa palavra, né? Fiquei com o coração angustiado, fiquei com o coração na escuridão. Sabe aquele momento assim da vida, igreja, que você não consegue nem orar? Aí eu me sentei no chão, porque eu não conseguia ficar em pé. Aí me ajoelhei. Aí quando eu estava tão assim, tão derretida, que quando eu menos esperei, eu estava assim com a cara no chão, deitada no chão. E naquela hora, eu disse assim, Senhor, me socorra. Porque eu não sei o que fazer se isso for o que eu estou pensando que é. Essa é a hora que você ter uma vida com Deus, você ter um Deus real, faz toda a diferença. Porque naquela hora eu orei, eu clamei. Gente, ninguém imagina o que é isso. Você ouvir a voz do Espírito Santo chegar pertinho de você e dizer assim, eis-me aqui. Você abrir a palavra e o Senhor lhe confortar na palavra. E sustentar o seu coração até que as coisas se desenrolem e Ele mostre, e Ele passe a mão, e Ele faça a obra, e Ele dê o livramento, como aconteceu na vida da Linda. Quantas pessoas estão em situação de angústia? Quantas pessoas estão em situação de aperreio e precisam clamar o socorro de Deus, e o socorro de Deus não vem? Por quê, igreja? Porque a gente quer viver uma vida de evangelho religioso, mas de Deus não se zomba. O Senhor fala assim, ó, porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, que deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Sempre quando eu ouvia essa palavra, eu imaginava que eu era a pessoa que estava atada nas ligaduras da impiedade. E eu precisava me desvencilhar das ligaduras da impiedade. Mas não é, igreja. Não é. Isso é algo que eu tenho que fazer na vida do meu irmão. Preste atenção. Não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão de quem está servindo, de quem está atado, de quem está amarrado, de quem está preso.
Deixe livre os oprimidos. Tem alguém oprimido perto de mim. Eu tenho poder de livrar e estou com a mão remissa. Que despedace todo o jugo. Porventura não é que reparta o pão com o faminto. Eu não sou o faminto. Eu sou o que tem o pão. Porque a gente sempre se coloca no lugar daquele que precisa receber. A gente sempre se coloca no lugar daquele que está, Senhor, eu estou faminto. Senhor, eu estou sedento. Senhor, eu estou com jugo em mim. Senhor, eu estou com fardo tão pesado. E o Senhor está dizendo aqui que os valores da nossa vida estão diferentes dos valores do Senhor. E Ele agora está querendo aprumar os nossos valores. Ele diz assim, olha, eu mando pessoas para perto de você que estão completamente amarradas com as ligaduras da impiedade, para você pegar o evangelho e cortar a espada do evangelho. Corta, vai dando a palavra, vai lançando a palavra com paciência, com amor, do jeito que o Senhor teve conosco, do jeito que Ele fez comigo. Tanta paciência que Deus teve comigo para falar do evangelho, tanto tempo que Ele esperou que o meu coração duro de pedra quisesse começar a ouvir falar do Espírito Santo, do amor de Deus. Aí hoje eu não quero mais ter paciência, ter zelo, ter perseverança com a vida de ninguém. Eu olho para alguém que está amarrado nas ligaduras da impiedade e digo, esse aí vai para o inferno. Esse aqui está condenado. Esse aqui não quer nada com Jesus. Esse aqui não, esse aqui não quer Jesus não. Bota para lá. Mas não é isso que o Senhor quer. Vamos alinhar nossos valores. Ele quer que a gente vá lá, porque essa obra é minha e é sua. Porque se fosse para os anjos fazerem, Ele tinha atribuído isso aos anjos. Se fosse para Ele fazer, a igreja não teria dificuldade do Senhor Jesus vir se manifestar como um anjo, com o poder de Deus e repreender todo o mal que tivesse na vida de uma pessoa. Não tem dificuldade, mas essa obra Ele atribuiu a mim e a você, a igreja do Senhor. E eu vou dizer, a sua cura, a minha cura, a nossa bênção está atrelada com isso aí. A nossa bênção está vinculada com a nossa conduta. E a gente não consegue enxergar. A gente fica tanto tempo orando pela nossa bênção, pedindo, esperando, clamando, como esse povo estava clamando, jejuando para que Deus abra as portas do céu, e Deus mandando pessoas com jugo pesado, e a gente não tem coragem de ir lá e tirar o jugo da vida da pessoa. Porque esse jugo que ele está falando aqui não está sobre mim, não. Está sobre outro. Outro que está passando perto de mim, outro que está vivendo perto de mim, outro que está trabalhando do meu lado. Porque quem pode tirar o seu próprio jugo, tira. Esse aqui está próximo. E é algo que eu posso fazer. Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras da servidão, que deixe livres os oprimidos. Igreja, nós temos a palavra, igreja. E a gente não lança a palavra. E a gente não fala. E as pessoas passam por nós e morrem. E sofrem. E o nosso coração não se compadece mais. Porque os nossos valores estão desequilibrados com os valores de Deus. Mas a partir da hora que a gente começar a abrir os nossos olhos, para a gente deixar o nosso coração se constranger com a dor do outro, para a gente deixar o nosso coração ficar compungido com a prisão e com a servidão que está na vida do outro, e a gente começar a se esforçar por isso, aí sabe o que vai acontecer? Aí vai acontecer na nossa vida o primeiro, então, que você circulou. Porque uma coisa está pregadinha com a outra, está junto, Deus vinculou uma coisa com a outra. Então romperá a tua luz como a alva. Então a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamará, e o Senhor te responderá. Gritará por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Amém? Você gritará por socorro, e o Senhor dirá, eis-me aqui. Mas a gente precisa dizer, eis-me aqui, para as pessoas que estão gritando por socorro ao nosso redor. E a gente está fazendo de conta que não vê. Mas vamos para frente. E o Senhor continua dizendo, se tirares do meio de ti o jugo. Gente, eu estou lendo no versículo 9. Assim,
segunda metade do versículo 9, que diz assim: se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então, vamos parar aqui. Se tirares de ti, do meio de ti o jugo, se tirar o dedo que ameaça e o falar injurioso. E eu fiquei pensando, mas Deus, existe isso no meio da igreja? Existe, igreja. Existe. Existe, sabe por quê? Porque a gente não pode brincar com a nossa carne. Porque a gente não pode dar vazão à nossa carne. Porque da nossa carne, do nosso eu, sem o Espírito de Deus, não vem nada que seja bom. Eu sozinha em mim mesma não valho muita coisa. Quando a gente está longe do Espírito de Deus e a gente está cheio de nós mesmos, a gente faz isso aqui rapidinho. Rapidamente a gente aponta o dedo. Rapidamente a gente, com a nossa língua ferina, a gente fere. Rapidamente a gente julga. Rapidamente a gente condena. Tire do nosso meio o dedo que ameaça. Gente, isso é tão sério. A gente olhar para a vida de uma pessoa e condenar e julgar, ao invés de você ser a mão que estende para tirar do lamaçal, ao invés de você ser aquele que aponta a direção certa e corrige o rumo da pessoa, você é o dedo que ameaça, você é aquele que termina de matar, eu sou aquela que termina de botar no chão. A palavra de Deus ensina que o Senhor não esmaga a cana quebrada, que o Senhor não apaga o pavio que fumega. E nós, como cristãos, igreja, nós como servos do Senhor, nós aqui dentro da igreja do Senhor, muitas vezes nós temos visto o pavio fumegando, gente querendo acender na presença de Deus, e a gente vai lá e apaga. A gente vai lá e apaga o fogo, a gente vai lá e pisa, a gente vai lá e destrói com nossas palavras. Por quê? Porque o que é que tem dentro do nosso coração? Movidos com o quê? Movidos com inveja? Movidos por ciúme? Movidos por discórdia? Porque a gente pensa de uma maneira e a pessoa age de outra maneira. Eu quero lhe dizer que humildade é a gente não querer ter razão o tempo todo. É a gente amar mais a pessoa do que a gente ama a nossa razão. É a gente amar mais o nosso irmão do que a gente ama a nossa razão. Ah, mas eu tenho razão e você está errado. Mas eu te amo tanto, meu irmão, que a gente vai conversar e eu não vou apagar a chama do Espírito Santo que está em ti. Eu não vou usar o dedo para te ameaçar, eu não vou destruir a tua vida. E quando a gente faz assim, igreja, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, o Senhor fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Isso tudo, se tu abrir a tua alma para fartar o faminto, para fartar a alma aflita. Igreja, isso é tão sério. Isso é tão sério. A gente passa tempo orando, a gente passa tempo pedindo pela vida dos nossos filhos, a gente passa tempo orando pela nossa causa, orando pela nossa família, orando para que Deus dê uma direção, orando por tanta coisa. É para orar? É para orar sim, é para clamar sim. Mas preste atenção, porque toda vida que Deus manda para você, uma pessoa que está angustiada, precisando de uma palavra, uma pessoa que está sem dinheiro, precisando de ajuda, uma pessoa que está sem direção, precisando de direção, é Deus que está te dando a oportunidade de tu ter tudo isso que tu está pedindo. Quando Deus manda para nós uma pessoa que está ali com o jugo pesado, e a gente diz assim, não, mas agora eu não posso orar por ti, não. Quando Deus manda alguém que está querendo
subir no ministério, alguém que está aqui, ou eu estou amando tanto cantar, meu irmão, olha aqui essa música, olha aqui como vai ser uma bênção, olha aqui. Aí a gente pisa, a gente afunda por despeito, não sei. Deus manda para nós, igreja, pessoas, para a gente tratar, para a gente cuidar, para a gente fazer com Ele o que Deus tem feito para nós. Não se engane, não. Essas pessoas, essas situações são a chave da nossa vitória. Essas pessoas são a chave da sua bênção. São a chave da minha bênção. E muitas vezes eu não estou vendo, eu não estou percebendo que aquela situação que Deus está mandando para eu ajudar, na verdade, não é algo que está assim, só para tomar o meu tempo. Na verdade, aquilo ali é um mistério que Deus tem na minha vida para ser realizado através daquela pessoa. Então, abra os seus olhos, abra a sua alma em generosidade. Tem gente que está morrendo porque está no egoísmo. Olha, pessoal, coisa ruim é a gente estar errado e não perceber que está errado. É a gente tá fazendo errado e está achando que está tudo certo. E está achando que está tudo bem. E o Senhor é fiel. Porque quando Ele chamou o profeta para falar com esse povo aqui, Ele falou em amor. Olha o tanto de coisas maravilhosas que Deus falou para esse povo. Ele falou que ia fazer da vida deles um manancial. Ele falou que da vida deles ia ser um jardim fechado. Ele falou que a vida deles ia ter continuamente o Senhor dando a direção. Tantas coisas maravilhosas que Deus fala e Ele pede tão pouco. Ele diz assim, abra sua alma para quem está faminto. Abra sua alma para o aflito. Então eu vou fazer, e fala coisas maravilhosas na minha vida e na sua. Mas Ele pede tão pouco. A igreja do Senhor nos últimos dias tem que ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado. Porque a palavra de Deus diz que o amor de muitos vai esfriar. A palavra de Deus diz que o amor vai esfriar. A gente não pode deixar o amor esfriar no meu coração, no seu coração. Porque não é só porque eu quero ser uma pessoa amorosa. Não. É porque o reino de Deus, as coisas são intrincadas. No reino de Deus, tudo tem uma razão e um porquê. Tem um se e tem um então. No reino de Deus, as coisas têm um se e tem um então. Na sua vida e na minha vida, as coisas diante de Deus têm um se e tem um então. Se você abrir a sua alma para o faminto, se você deixar o seu coração se quebrantar e chorar junto, se você segurar a sua boca na hora da ira e não deixar o seu dedo apontar, se você na hora da raiva se ajoelhar e disser, Senhor, não estou entendendo, eu estou com muita raiva, mas tira isso aqui do meu coração, antes de você ir lá e esmagar a cana quebrada, se eu conseguir ver alguém precisando e disser, Senhor, age aqui no meu coração, Senhor, para que eu sinta a dor dele e vá junto com ele, e ore junto com ele, e só me aquiete quando ele estiver bem também. Esses sis precisam estar, gente, na nossa vida de verdade, porque o evangelho é para ser vivido de verdade. Tem muita gente que diz, mas o Senhor quer o coração. O Senhor sonda o nosso interior, Ele quer, a gente canta muito isso aqui, é verdade. Enquanto o homem só vê o que é feito, Deus vê o nosso coração, mas isso é mais sério ainda, porque Ele vê o nosso coração e conhece as nossas atitudes. A palavra de Deus diz que Ele conhece o meu deitar e o meu levantar. Não se engane não, igreja. O Espírito Santo observa o nosso comportamento, sim. Jovens, o Espírito Santo observa o comportamento dia a dia. Homens, mulheres, o Espírito Santo, o Senhor observa o nosso comportamento. O que a gente faz aqui na terra tem repercussão no reino dos céus. E o que a gente deixa de fazer também. O que a gente deixa de fazer tem mais repercussão no reino dos céus do que o que a gente faz. Por quê? Porque o que a gente faz é o jejum que esse povo estava fazendo muitas vezes. E o que o Senhor espera de nós é o que a gente deixa de fazer. O que a gente faz é o que todo mundo vê. E o que o Senhor espera de mim e de você, muitas vezes,
É exatamente o que a gente deixa de fazer. Que é o que ele vê. É que a gente abra a nossa alma necessitado. É que a gente tenha coragem de ir lá meter a mão naquele que está aflito e tire de cima dele o jugo. Mas não fui eu que botei o jugo em cima dele. Esse cristão já veio lá não sei de onde, com o jugo amarrado, esbanguelado, e não tem nada a ver com isso. O Senhor não está perguntando se você tem a ver com isso. Você tem que dar glória a Deus que tem uma pessoa bem esbanguelada perto de você. Mas, rapaz, tem uma pessoa ali, meu vizinho, mas a vida dele é assim, um desacerto. Pense numa criatura com a vida que é um desacerto. Ai, meu Deus, pois agora daqui para frente você vai olhar para ele e vai dizer assim, meu irmão, tu é a chave da minha bênção. Vem aqui para perto de mim, porque a partir de hoje, todo dia, eu vou te dizer o que a palavra diz, eu vou orar por ti, eu vou guerrear a tua guerra, eu vou pelejar a tua peleja, eu vou te ajudar, eu vou te animar, eu vou dizer a palavra para ti, eu vou interceder pela tua vida, para até tu ficar bom, até tu se levantar, para poder essa arruma de então acontecer na minha vida. Você está entendendo? Você está entendendo que às vezes você tem dado um chega para lá na chave da sua vitória. Você tem dado um chega para lá no portal dimensional da sua bênção. O Senhor diz assim, pronto, vou mandar aqui uma pessoa para tu orar por ela. Porque quando tu orar por ela, eu vou abrir a porta. Aí a criatura chega e tu diz, não posso orar agora não, mas tu passa aqui mais tarde que eu te levo para a igreja. Aí sabe o que acontece? A pessoa vem, aí o irmãozinho vai e ora. Aí é abençoado o irmãozinho. Ninguém sabe por que o irmão é tão abençoado. Ninguém sabe por que ele é tão cheio da graça. Ninguém sabe por que as coisas dão tão certo para ele. Ninguém sabe por que as portas só se abrem para ele. Porque o pessoal, as portas que Deus manda para as pessoas, todo mundo traz para o irmão orar, o irmão ora e é abençoado. Daqui para frente, igreja, a gente não vai mais poder ver uma pessoa esbangalada. Porque todo dia que a gente vê, a gente vai chamar para perto, vai dizer, meu irmão, venha para perto de mim, porque eu vou orar por você até você ficar na bênção. Porque a minha bênção depende da sua bênção. Amém? Porque a sua vitória depende da minha, a minha depende da sua. E agora nós vamos orar junto. Vamos continuar. Capítulo 3 diz assim. Ixi, esse aqui foi o que me deu mais. Eu vou encerrar, viu, pastor? Capítulo 13. Diz assim. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então, aí você vai circular esse último então, tá? Então, te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor disse. Oh, glória! Igreja, quem é que quer ser sustentado pelas mãos do Senhor? Oh, Deus, é tão bom. Quando a gente pensa assim, as jovens, né? Casar com marido rico para me sustentar. Ui, tão bom, né, não? Ah, isso não acontece mais, né? Porque não tem mais marido rico, assim, hoje em dia, né? Que a gente possa viver, né? Charlando, né? A Alana disse que hoje não tem mais nem marido, né? Tá, tem que orar, que é para ver se Deus manda menos um para a gente sustentar ele. Imagine um para sustentar a gente, né? Mas vamos dizer, né, que chegasse aqui um príncipe, um herdeiro, né, de uma grande indústria, não sei, alguém assim muito abastado, crente de Deus, ungido, aí, 25 aninhos, cheio da glória, crente desde que nasceu, que está orando desde os 10 anos que ele ora pela esposa dele, né, e dizendo assim, eu vim aqui para buscar a minha esposa, que pessoa jovem, assim, bonita, que nem as meninas aqui da Nova Vida. E eu vim aqui buscá-la porque eu quero que ela venha para perto de mim, porque nós vamos passar a vida vivendo só de cantar e pregar o Evangelho, porque eu vou sustentar ela. Meu Deus, chega a dar assim uma... que sonho, né, não?
Sonho, gente. Bom demais a gente não ter que se preocupar com o dia de amanhã, a gente não ter que se preocupar com o que vai comer, nem o que vai dar de comer, nem como vai criar os meninos, nem como vai pagar as contas, nem não ter que se preocupar, né? Se a gente tivesse, isso era muito bom. A gente tem, igreja. O Senhor diz assim: eu vou te sustentar, né? Você ouviu eu vou te sustentar de uma pessoa que nem nós, seria muito bom, né? É muito bom, já é muito tranquilizante. Imagine você ouvir do próprio Deus, que pode todas as coisas, Ele olhar para mim e dizer assim: eu vou te sustentar com a destra das minhas mãos. Eu vou ser o teu Senhor, eu vou ser o teu marido, eu vou ser o teu arrimo. Não vou te deixar faltar nada, né? Eu já vi testemunhos aqui que o Senhor usa uma pessoa e diz assim: eu vou sustentar você financeiramente. Vocês não vão ficar nem um dia sem que falte alguma coisa. E realmente o Senhor cumpriu e passou de um dia e não ficou um dia sem que faltasse nada. Isso é muito maravilhoso, é uma experiência assim, tremenda. Mas esse então, ele vem com o si que o antecede. Se, paranã, então eu te sustentarei. E esse si me trouxe aqui, quando eu estava lendo essa parte, ele me trouxe uma série de indagações, porque ele fala de sábados. E nós não somos uma igreja que guarda o sábado. E eu digo: Senhor, né? Eu não sou teóloga. E eu não entendo do sábado. Assim, por que o Senhor vai falar de sábado? Como é que eu vou falar de sábado? Nós não guardamos o sábado. E o que é esse sábado aqui, Senhor? Aí eu tive uma ideia, Senhor. Eu vou pular esse sábado. Uma ideia. Gente, eu tenho que falar sinceramente com vocês. Eu vou ler até o 12 e pronto. A gente para no lance dos filhos, porque já é muito bom, né? O Senhor cuidar dos meus